Então a gente está aqui no dia 22 e depois vai ter uma aula de dúvidas e aí lá no final, dia 5/8, vocês vão ter a apresentação do trabalho. Então o que tem que ter no trabalho de vocês? Tem que ser um cadastro de alguma coisa, né? Que nem eu comentei na aula anterior. Precisa ter pelo menos 2 janelas, seria interessante. Nem que seja uma janela só para dar boas-vindas para quem abre o programa de vocês. E tem que ser um cadastro no qual a gente vai poder cadastrar algum tipo de objeto, visualizar quem está cadastrado e remover algum se o usuário quiser. Deixa eu ver aqui. Hoje eu vou mostrar 2 formas para vocês conseguirem fazer com que sejam visualizados quem vocês cadastraram no programa de vocês. Então a gente pode usar ou uma lista, que é um list view, componente que a gente usa em JavaFX, no qual vão aparecer os elementos um embaixo do outro, mas a gente não vai conseguir separar, por exemplo, se é um aluno, né, que tem nome, nota, matrícula, a gente não vai conseguir separar ele por colunas ali, nem organizar eles, se eu quiser organizar por nome, por exemplo. E a forma como vai aparecer no list view vai ser diretamente relacionado com o toString que a gente cria da classe. Então, se eu tenho uma classe aluno e eu tenho objetos aluno ali, conforme eu criar o meu toString e a forma que vai ser retornada aquela string com os atributos, vai ser a forma como vai aparecer no list view. Diferentemente do list view, a gente tem também a possibilidade de usar tabelas, que é um table view, que é um outro componente. Aí é basicamente como se fosse um Excel, uma planilha, né? Então a gente mostra lá os elementos, cada um numa linha, e que vai ser cada objeto que eu tiver na minha lista, e cada coluna que eu tenho vai ser um atributo daquela classe, né? Então a gente tem essas 2 possibilidades, vou mostrar as 2 hoje. Então, através de exemplos. A primeira, que é com list view, eu já coloquei, eu mandei até no grupo do Whats, mas eu coloquei no Moodle também, que é esse exemplo bem simples aqui. Deixa eu rodar aqui só para a gente ver. Então aqui eu tenho o list view, ó, tenho 2 objetos, aí eu criei 2 botões aqui, um para adicionar, então vou adicionar um novo, eu estou adicionando aleatoriamente fixo, né, um aluno qualquer, mas obrigatoriamente vocês poderiam ter campos de texto aqui no qual o usuário preencha, e na hora que dá o adicionar, ao invés de botar um nome fixo aqui, vocês iam pegar o conteúdo com getText do text field de vocês, né? E aí o remover fiz para pegar quem está selecionado atualmente e remover ele da lista, da Observable List. Então a gente está visualizando, inserindo e removendo. Como é que foi feito isso? Então aqui a gente tem o nosso programa principal, tradicional, no qual eu carrego esse arquivo XML aqui chamado sample.xml. Dentro do sample, a única coisa que eu vou ter de importante vão ser o nosso list view. Então esse é o componente que a gente usa. Visualmente no Scene Builder vai aparecer um componente assim, vai aparecer uma caixa em branco ali, mas a gente tem que colocar nele o nosso fxid. Eu chamei de lista. Tem os outros 2 botões, no qual eu implementei os 2 onActions. E lá no o controlador desse cara, que está definido no início do arquivo aqui, né? Que é o controller que está dentro do pacote sample. Dentro dele eu tenho o nosso list view, que é o nosso mesmo fxid que eu defini lá. E eu preciso ter uma lista associável com ele, uma observável, que é um observable list de objetos aluno. Isso aqui a gente fez já no Choicebox também, numa aula passada. Para ter essa classe aqui, eu tenho que criá-la antes. Então, vou colocar, que nem a gente sempre fez, cria os atributos privados, faz getSet, cria toString. Então, isso aqui é importante para o list view, porque é dessa forma aqui que vai aparecer, ó, lá no list view. Então, tinha um nome, um hífen e a nota. Então, a forma como ele vai retornar aqui, automaticamente já vai aparecer lá
na hora que eu adicionar no list view. Fiz um método equals aqui só para comparar e criei um construtor básico que recebe os dois atributos. Lá voltando no controlador, a gente tem aqui a list view, o observable list, que tem que estar associado ao meu fxid da lista, e no método initialize, que a gente implementa aqui a interface initializable, para poder implementar esse método, no qual a gente vai fazer tudo que tiver que configurar antes de mostrar a tela para o usuário. Para aparecer para a gente, eu fiz esses dois, vamos fazer na ordem certa aqui. Criei a lista vazia, então todas as modificações eu vou fazer em cima dessa lista aqui, que eu criei uma relist observável para fazer a relação dela com o list view. E tudo que eu tiver que fazer, eu vou fazer em cima da lista. Então, vou adicionar um novo aluno nesse caso, vou remover um aluno dela, sempre nesse cara aqui. Por isso que a gente precisa fazer no initializable executar essa linha de comando aqui, no qual eu pego o meu fxid da lista e dou um set items para dizer, ó, os itens que estão relacionados com esse list view é a nossa lista de alunos. Então, a partir do momento que eu faço a relação, né, e adiciono um novo elemento, um novo objeto, esses objetos já vão aparecer na hora que eu abro a janela. Implementei o método adicione, então, como eu comentei antes, aqui a gente só botou os elementos fixos. Se a gente fizesse, vamos fazer um esquema aqui, fazer um negócio mais bonito aqui. Controller, fxid. Vamos adicionar uns text fields na jogada aqui. Pera. Primeiro vamos pegar um label. Alguém tem alguma dúvida por enquanto, pessoal? Deu uma surtada aqui. Nenhuma questão? Por enquanto, não, só. Voltou a vida aqui. Esse negócio aqui não é muito bom, esse que vem junto com abrir o programa mesmo. Vem junto com o nosso IntelliJ. E aí, assim, lá na hora de vocês fazerem o projeto de vocês, não precisa ser de livro, né, que a gente estava fazendo, vocês podem fazer do que vocês quiserem. Vamos achar o text field aqui. Vamos botar o fxid dele. Então, vou chamar de nome, facilitar a nossa vida. No caso da nota, vocês até poderiam usar algum outro componente, né? Tem componentes para números, mas como é um valor quebrado, eu vou deixar assim mesmo. E show de bola. Nota aqui também, nota. Então, criei os dois componentes, né? E aí, o que eu vou fazer? Eu quero, salvei e fechei, já atualizou aqui o nosso HTML. Vamos botar aqui os dois text fields. Text fields. Nunca importado a WT, né? Nome, nota. Aí, o que vai acontecer? A gente vai fazer o seguinte, na hora de adicionar aqui, ao invés de pegar um negócio fixo, a gente vai pegar o nosso nome e dar um getText. Mesma coisa para nota. Nota.getText. O problema da nota é que ela é string, né? Então, com o getText vem como string. Então, a gente tem que converter, no caso, para double. Vamos ver se é double que eu tinha criado aqui a nota. Double. Então, a gente vai pegar double.parseDouble. Acabamos de converter para double. E depois que eu adicionar, eu vou limpar. Então, vou pegar o nosso nome, dar um setText, para não ficar o nome que foi inserido no momento. Fazer a mesma coisa para nota. SetText. Vamos ver se funciona, então. Executar.
Então aqui tem o nosso text field, né? Show. A gente tirou 10 também. Tá lá, o Joe também tirou 10. Funcionando o nosso... Então vamos apagar o Jorge aqui. Beleza, vamos pegar Mary. Funcionar o nosso programinha aqui. E eu fiz aqui só para vocês terem um exemplo que a gente pode usar esse evento de mouse para alguma coisa, né? Então aqui eu fiz que toda vez que alguém clicasse no list view e ela não tivesse vazio, eu removesse o elemento 0, por exemplo. Isso é só um teste só para mostrar. Vocês podem comentar e testar isso também no exemplo. Como eu modifiquei agora, beleza. Ninguém tem questões aqui de como usar o list view? Tranquilo? E para finalizar, a outra forma de fazer isso, de mostrar vários elementos, é um pouquinho mais complexo, tem que implementar um pouquinho mais de coisa, que são usando tabelas. Então eu tenho dois exemplos aqui. Aqui eu tenho a classe pessoa, que eu vou representar, então vou ter sempre uma lista de pessoas. Tenho o primeiro nome, sobrenome e data de nascimento. Fiz o construtor, getSet, toString e equals. E aqui não é tão importante o toString, né? Porque a gente não vai usar diretamente, que nem a gente fazer no ListView. O programa principal vai carregar o nosso XML Documents. E no XML Document, o que a gente vai ter aqui? Eu tenho um Table View. Então, esse é o componente que a gente vai arrastar para cá. Vocês vão ver aqui que se eu extrapolar o Table View, eu tenho os Table Columns. Então, eu tenho que adicionar, é outro componente que existe, e a gente tem que adicionar eles individualmente na tabela e botar um FXID para cada um deles aqui. Ó. Além de botar o texto que aparece ali, a gente tem que botar o FXID dele também. A gente pode fazer isso para o TableView também, tem um FXID para ele. E do XML é isso. No controlador, deixa eu só aceitar, a pessoa está chegando aqui. Né? No controlador, o que a gente vai ter? Eu tenho um TableView de pessoas, então o TableView é que nem a gente faz como se fosse uma release da vida. Então eu preciso dizer que tipo de objeto que tem lá dentro. Então é da classe person que eu criei antes. Esse é o mesmo XID dele. Aqui tem umas colunas no qual eu relaciono o objeto pessoa inteiro com o tipo do atributo. Então, o string, que é o primeiro nome, string, que é o sobrenome, e local date, que é uma classe específica para datas, até para vocês terem um exemplo aqui de como fazer isso. E aqui eu criei já direto aqui, né, o ArrayList. Eu poderia criar o initialize, que eu fiz no exemplo anterior. Então, cria o Observable List, da mesma forma como no List View e no Choice Box e no Combo Box, eu preciso ter uma lista associada. Então aqui, de novo, adicionei 4 pessoas. E no Initialize, eu fiz a relação aqui. Primeiro, essa aqui é a política de redimensionamento, né? Isso aqui diz como é que eu quero que ele se comporte conforme a pessoa modifique o tamanho da coluna. Aqui eu tenho outras possibilidades aqui tem outras possibilidades, outras políticas ali de redimensionamento. Inicializei as colunas, então aqui eu preciso fazer isso para fazer relação entre o objeto que eu tenho, para dizer qual componente, ou qual atributo que eu vou associar com cada uma das colunas aqui. Isso aqui para vocês terem um exemplo também de como usar datas. Então eu posso usar um formatador desses de data para dizer a quantidade de caracteres que eu vou usar para dia, mês e ano. Só que eu vou pular agora no momento. Isso aqui é a forma como a gente quer formatar cada uma das células que a gente tem. Se eu quiser fazer alguma coisa especial, posso implementar esse cell factory aqui, mas depois eu volto nele. E aqui a gente faz aquela relação que nem eu fiz antes, mesmo esquema. Então vamos executar só para ver. Bem aqui. Alguma dúvida por enquanto com as tabelas? Então tá lá nossa tabelinha, cada um dos campos. Posso ordenar aqui, ó, isso aqui é automático, a gente não precisa nem implementar. Isso já vem da própria TableView, né? Então essa é uma das vantagens de ter a TableView. O que eu fiz? Como é que vocês acham que a gente está aqui, ó, com essas células em amarelo?
Eu fiz um teste ali naquele Cell Factory, que é a forma, a hora, o momento que é fabricada a célula, que é criada a célula, para testar quando o mês fosse março, fosse 3, ele pintasse dessa cor aqui o texto para marrom e o fundo amarelo. Caso contrário, deixaria normal com o fundo branco ou cinza, se for o caso aqui da linha, e o texto em preto. Então, como é que a gente fez isso? Aqui, nesse trecho de código aqui, ó, eu dei um set cell factory para criar, eu vou receber a coluna aqui como parâmetro, e aqui eu vou retornar um novo objeto, no qual eu só atualizo o item, é isso que faz essa linha aqui, só atualizo ali, conteúdo. Se tiver vazio, ou seja, se ele veio com esse boolean aqui como vazio, ou se o item não tá preenchido, eu só limpo eles. Caso contrário, eu seto o texto. Então aqui eu estou formatando a data, naquele esquema que eu mostrei aqui em cima. E aqui eu estou fazendo aquele if condicional. Então, se o mês for março, eu ponho o texto de preenchimento com a cor chocolate, que tem várias outras cores que podem testar. Podem usar outras cores aqui. E usei aqui uma mistura de CSS. Então, aqui é um jeito a gente usar o CSS sem precisar ter o arquivo mesmo CSS. Então, eu dou um set style. E aqui eu usei uma cor de fundo amarelo. Aqui é o mesmo esquema. Então, se não for, cor preta e o estilo de fundo tradicional. E uma questão nesse primeiro exemplo de tabelas? Sor, Diga. nesse set Cell Factory, eu tenho que, se eu quiser, tipo, mudar todas as células, tudo eu faço dentro nele, eu tenho que criar para cada célula um? Seria, se tu quiser fazer o mesmo comportamento para todas as células, o mais fácil é tu usar CSS mesmo. Porque aí tu não precisa fazer essa implementação aqui, né? Então aí tu usa um CSS só, aplica ele para todo o teu programa. Então ele vai ter, no CSS ele vai ter só vai ser só para o componente de tabelas, né, para table view. E aí tu coloca toda a característica nele ali, tu não precisa se preocupar em implementar nada aqui. Esse cell factor é mais para quando eu quero comportamento específico em uma célula mesmo, né? Nesse caso aqui o exemplo era só para datas aqui, mas quando eu quero alguma coisa de uma única, né? Se for para a linha inteira, é melhor fazer com o CSS mesmo, tradicional. O segundo exemplo, deixa eu rodar ele aqui. Nesse aqui é um exemplo mais completo, então a gente tem duas janelas. É mais parecido que vocês vão ter que fazer de trabalho, né? Porque a gente tem um table view aqui com os elementos que eu quero mostrar. Conforme o evento de clicar em algum deles, eu já atualizo esses labels aqui para mostrar quem está selecionado. Tem uns text fields aqui para adicionar novos. Então, se eu... Alguém comentou alguma coisa. Isso mesmo, Eric. Mesma ideia. Então aqui a gente tem, se eu quiser remover um cara aqui, seleciono ele, dou um delete. E ele vai pegar quem está selecionado atualmente, vai remover do Observable List. Quando eu for adicionar um outro, Joe Turner, ele vai dar um getText de cada um desses componentes aqui e vai estar lá. Acabamos de adicionar um novo, fiz que nem naquele primeiro exemplo, limpei tudo aqui. E quando eu quiser remover, eu removo aqui com delete. Quando eu quiser editar, então vamos pegar o Joe Turner aqui. Quando eu clicar no Edit, ele vai criar uma nova tabela, uma nova janela. Vai ter acesso àquele controlador, vai passar as informações através de um método para cá, ou seja, esse nome aqui. Eu optei de fazer dessa forma, eu removo da lista da primeira janela, passo as informações para essa segunda janela aqui, através do controlador, edito elas, então aqui não é Joe, é John, sei lá, não esqueci, sei lá, John, e aqui eu atualizei e tal. Quando eu der um save, eu vou repassar esse objeto para lá, para o principal, e eu vou adicionar novamente, como se fosse um objeto novo. Então, vamos dar um save aqui, e está lá o John.
funcionando perfeitamente. Vamos ver como é que a gente implementa isso. Então aqui, o primeiro, a nossa HTML principal é essa aqui do table, HTML Table View, que é esse cara aqui. Então a gente tem lá, eu já botei esses elementos através do próprio Scene Builder, só para testar. Então eu fiz um pouquinho diferente do que a gente tinha feito antes. Aqui a gente tem dois painéis, né? Um desse lado aqui com esse Anchor Pane com o qual eu botei ali alguns labels para botar informação. Tem aqui os labels que eu vou preencher depois com os atributos também. Aqui eu tenho o nosso Table View. Cada Table View tem os seus Table Columns, que nem no exemplo anterior. Tem os Text Fields. Tem os botões aqui embaixo. Então, usando os painéis assim é um jeito mais fácil de conseguir separar bem os nossos componentes ali na janela. Nesse cara aqui a gente tem os FXIDs, né? Ó, do Table View. Esse aqui é um jeito, ó, de fazer isso diretamente no HTML. Então, se eu quiser adicionar um Observable List no braço aqui e não fazer isso no Initialize, posso fazer desse jeito aqui. Então, aqui a gente tem, eu estou criando uma coleção de Observable List com os atributos que eu quero criar para cada objeto aqui. Então, esse é um jeito de fazer sem precisar fazer lá via código. Mas isso só vou fazer quando eu já quiser definir já objetos pré-existentes, né? FXID também para os text fields, que eu vou precisar dar o getText. Os labels, que eu vou precisar setar as informações quando for selecionado, né, para editar. Os FXID dos botões e os onActions correspondentes. Voltando aqui. O controlador desse cara, que é esse aqui. A gente tem a nossa, que não precisa de HTML, que não tem relação direta. Então aqui eu tenho o Observable List de pessoas, então eu vou precisar desse cara. Eu criei ele como estático porque eu vou acessar ele fora da minha classe no outro controlador, por isso que eu criei como estático. E aqui criei o Table View, os Text Fields, os Labels. Esse stage aqui, vou mostrar depois por quê. Isso é para a gente conseguir fazer a nossa janela sair e voltar. Ou seja, sumir do mapa, a primeira janela, e aí quando o cara terminar lá e der um save, ela te dá um show novamente desse stage. Então vamos ver aqui. Tem o método para adicionar a pessoa nova, o onAction. Então instancio um novo objeto person, pego o conteúdo dos três text fields, crio esse novo objeto e dou um add no nosso observable list e limpo os campos que eu tinha dos text fields. Para deletar, pego o meu FXID do meu table view, dou um get selection model, pego o item selecionado atualmente, que é uma pessoa, e chamo esse método auxiliar que eu criei chamado remove person, que é o que? Ele recebe a pessoa que tem que ser apagada ali da nossa table view. Pode acontecer que a pessoa clicou, mas não ficou selecionado. Então a gente tem que fazer esse teste aqui, ó. Se a pessoa selecionada não for diferente de null, porque ele pode ter clicado no canto da tabela e não ficou selecionado a linha, né? E aí vai vir um objeto nulo aqui. Se não for nulo, eu pego a minha lista e apago da lista que eu tenho, que é a única coisa que eu preciso realmente fazer. E aqui eu limpei novamente os campos, porque toda vez que eu seleciono ali e apago, eu já aproveitei aqui e já limpei aqui também. Na hora de editar a pessoa, antes de editar a pessoa, vamos vir para cá. Tá. Esses são os métodos auxiliares que eu vou falar depois. Então, um aqui é para setar o stage, e o outro é para mostrar o meu stage novamente. Esses métodos aqui vão ser usados pelo controlador da segunda janela. E no Initialize, fiz o mesmo esquema. Fiz a política de dimensionamento, fiz a relação entre o Table View e a minha lista observável, e fiz o evento set on mouse click, ou seja, toda vez que alguém clicar no Table View, ele vai entrar aqui, e aí eu vou pegar quem está selecionado atualmente. Se não for vazio, eu preencho as informações daqueles labels que ficam à direita ali da janela. Caso contrário, eu só limpo eles, e era isso. Voltando aqui.
No Edit Person, que é aquele evento do OnAction de editar e abrir uma segunda janela, o que a gente faz? Primeira coisa, eu fiz dessa forma, tá? A gente não precisa obrigatoriamente remover daqui. Mas eu resolvi fazer assim para não dar nenhum problema. Principalmente se vocês forem... tem que cuidar se vocês vão deixar a janela de vocês principal aberta ou não. Então, o que acontece? Aqui eu peguei quem está agora, removi ela da minha lista atual, da minha janela principal. E aqui no Tracked, estou carregando aqui o XML para editar. Uma pequena observação, ó, toda vez que tiverem um cat, em vez de dar sprint ln que nem estou fazendo, vocês teriam que criar uma caixa de diálogo de erro, né? Para mostrar para o usuário. Porque o usuário não vai ter mais acesso a isso aqui no final da história. Quando vocês terminarem o projeto de vocês, a gente consegue gerar um arquivo jar, que é um executável, e aí a única coisa que ele vai ter acesso, quando a gente der um duplo clique no arquivo, é a janelinha de vocês lá e o programa de vocês. Então, toda vez que acontecer um erro, tem que usar uma caixa de diálogo de erro para mostrar para ele. Toda vez que der certo alguma coisa também, uma caixa de diálogo de informação para dizer que funcionou. Então aqui dentro, estou carregando esse outro XML, vou falar depois. Crio o loader, chamo o método load para carregar ele, esse arquivo XML aqui. E preciso fazer isso aqui, que é acessar o controlador da segunda janela, dessa janela que eu estou abrindo. É a partir desse cara aqui que a gente vai fazer toda a relação. Então, crio minha cena, crio o stage, e aqui, só vou passar para baixo aqui primeiro, seto as configurações que eu quero dessa janela, desse stage, dou um show, e aqui eu peguei qualquer componente que vocês tenham FXID na janela atual, peguei a cena dele, a janela e dei um hide. Então escondi ela. Eu não fechei, não dei um close, só escondi ela. Ela não está aparecendo para o usuário, só a janela secundária. E aqui a gente está fazendo a relação entre as duas. Ó. Então eu passei, lá no outro controlador, na classe, a gente tem esse método setPerson, que passa o objeto da pessoa que foi removida agora, e o setMainController, que passa o meu controlador atual, da janela principal. Então, se a gente for lá para a classe do outro controlador, eu tenho um atributo MainController, que é o controlador da janela principal, que eu estou recebendo aqui, e tenho o setPerson, que é o que? Aquele método que foi chamado também, eu recebo a pessoa que foi apagada atualmente, que vai ser editada, e pego os três componentes que eu tenho ali de text field e seto as informações desse cara atualmente. Então vai vir, no nosso exemplo ali que eu executei, vinha o John, o Turner e o e-mail dele. Aí a gente pode mexer, editar o que a gente quiser. Na hora que terminar de editar e for clicar em salvar, eu vou dar um get text do que tem atualmente, no primeiro nome, no último nome e no e-mail. E não é e-mail aqui, né? Não, é e-mail sim. E aí aqui, a partir do controlador da minha classe principal, lá do controlador principal, estou acessando a lista que é estática, por isso que eu como estática, e estou adicionando uma nova pessoa com os atributos que eu acabei de pegar do text field. Aí, como eu tenho acesso ao controlador principal, chamei a função de mostrar, que ele só pega e dá um show, e sumi com a minha atualmente. Se ele clicar no sair, aí eu só mostro a principal e somo com essa aqui. Tem um bug aqui, né? Se ele clicar em sair, ele vai apagar da outra ponta. Vamos fazer o seguinte, vamos contornar esse problema aqui, né? Como a gente apaga lá, fazer o seguinte, a gente tem a pessoa aqui, né? Cadê? Fazer assim, ó. Como a gente, se o cara só fizer isso aqui, ó, vamos executar. Tinha um bug no exemplo. Então, clicou aqui o Jacob, vamos ver. Cliquei em editar, se eu fechasse, tá lá o Jacob. Ó. Vocês viram que ele tá no final agora porque eu adicionei de novo ele. Né? Se eu não fizesse o que eu fiz agora, que é tô no editar e não faço isso, adiciono de volta aquele cara. Se ele só abrir para editar e fechasse do jeito que estava antes, ele ia sumir com ia apagar na realidade da janela principal. Dúvidas, questões? Sei que é bastante informação aqui nessa parte de relação entre janelas, fazer essa e usar o table view. E aí você tem essas duas possibilidades. Quem quiser usar list view pode usar, quem quiser usar table view pode usar. Alguma vai facilitar em alguma coisa, outra vai facilitar em outra.
Tem essas duas formas de fazer. Nenhuma dúvida? A princípio não, só. Então hoje é isso aí. Bem light. Tu vai disponibilizar esse código, só? Já tá lá, já tá no Moodle. Tá. Daí fica mais fácil pra gente fazer. Tá no Moodle lá, já tem um exemplinho bem completo até de como começar. E Sor, para o projeto final, tu vai querer só adicionar e remover? Adicionar, remover, visualizar, só que tem um detalhe. Para o programa funcionar de fato, vocês vão ter que usar aquele conhecimento de como salvar em arquivo. Por quê? Se eu só pegar, cadastrar um elemento, remover, fechar o programa, quando eu abrir de novo, não vai estar mais lá, né? Então, primeiro se concentre em fazer essa parte toda, né? Essa parte que eu mostrei hoje. Tá funcionando, que a gente vai ter uma aula de dúvidas ainda também, né? Aí a gente tem que fazer com que toda vez que abrir o programa e for iniciar a janela de vocês, vocês vão ter que acessar, pode ser um arquivo texto, pode ser um arquivo binário. Se for um arquivo binário, eu sugiro a vocês gravar uma release mesmo, né? A lista inteira já pronta. E toda vez que eu abrir o programa, eu tenho que ler essa lista, preencher o meu table view, o meu list view. Terminou, vou fechar o programa, aí eu pego esse list view, essa lista atualmente e salvo, sobrescrevo no que estava no arquivo. Aí vocês podem fazer isso tanto por arquivo texto ou por arquivo binário, para funcionar e o cadastro realmente ser efetivo, né? E usar a SQL, Sor. Não dá daí? Usar o quê? A SQL. Pode ser com banco de dados também, dá para fazer também. Tá. Bom, então é isso, pessoal. E aí, conforme vocês forem tendo dúvidas, a gente vai conversando aí. E vai ter uma aula só sobre dúvidas, né? Não precisa ficar muito estressado. Cara. Então tá bom, Sor. Muito obrigada. Beleza. Até mais. Isso aí, valeu, Valeu, Sor. Obrigada, Sor. Valeu. Obrigada, Sor. Tchau. Tchau, tchau. Deixa eu ver aqui, alguém comentou. Pô, reenvia assim, Eric. Envia lá que eu dou uma olhada. Basura, eu também não tinha recebido nota na atividade 2.